Shalom Leculan, shalom a todos que estão assistindo o canal Techuvá Total. É um prazer muito grande estar com vocês hoje nesse primeiro estudo do ano, né? Ontem tivemos o início do ano 5785, uma festa maravilhosa. Ouvimos aqui no canal o toque do shofar, comemos os frutos da terra de Israel e vamos hoje então, vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro de Bereshit, como estudar a Torá. Então, estamos aí apresentando para você alguns roteiros, para você ter como base para o teu estudo. Vamos, então, hoje prosseguir com o estudo do livro de Bereshit. Nós vimos até o último estudo, nós vimos seis porções, 6 parachotes, exatamente metade do que nos traz o livro de Bereshit, que tem 12 porções. As 6 primeiras porções nós tivemos uma porção falando da criação do mundo, da criação da vida. Na segunda porção nós vimos a decadência do ser humano, a destruição, a quase destruição total do ser humano, a renovação do ser humano, e depois nós tivemos 3 porções trazendo o nosso patriarca Abraham Avino, Abraham nosso pai. Abraham que sai da terra, da casa do seu pai, que seu pai havia falecido, vai para a terra de Harã, e nessa terra então se passa todo o seu desenvolvimento, e ele vai até o Egito, volta para a terra de Canaã. Então faz todo esse trajeto aí, nós vimos em 3 porções, até a morte da sua mulher, o nascimento de seus 2 primeiros filhos, e depois o nascimento de mais 6 filhos, quando a sua mulher morre e ele casa de novo. E nós vimos depois a porção Toldot do nosso pai Yitzhak, o único que não sai da terra de Canaã. Então ele não fez que nem seu pai, que saiu de um lugar, foi para outro, e depois voltou. Ele nunca saiu daquela terra e por isso ele foi abençoado pelo Eterno. Nós vimos depois o nascimento de seus 2 filhos e agora nós passamos a estudar os próximos 6 capítulos que vão trazer todo o desenvolvimento de Yaakov, o nascimento dos seus 12 filhos, que vai culminar então com a entrada final no Egito, a ida para o Egito, para aquela decadência do Egito, e depois no livro de Shemot nós vamos prosseguir com a história desse povo. Então nós estamos hoje iniciando digamos assim, a terceira fase, o segundo descendente de Abraão, ou seja, o terceiro dessa genealogia, em que tudo vai acontecer graças à decisão inicial de Abraão de seguir ao Eterno, a aliança que ele fez com o Eterno. Então, hoje nós vamos iniciar a porção Vayetse e saiu, diferentemente de seu pai Abraham, que saiu da terra de Ur, com gado, com rebanhos, com tecido, com roupas, com uma mulher, um cunhado, um sobrinho, muitos servos, muita gente saiu junto com ele, e saiu rico daquela terra, com a riqueza de seu pai, foi para Harã, e de Harã ele sai dali de Harã e vai para Canaã. Quando ele sai de Harã, ele sai rico, ele sai com todos os bens que ele tinha lá da herança de seu pai, essa herança que ele trouxe quando vivia com seu pai, essa herança que ele recebeu quando seu pai morre. Então ele sai rico para Canaã. Já Yaakov, ele sai de Beersheba, ele sai da terra de seu pai Yitzhak, mas ele sai, digamos, com uma mão na frente e outra atrás. Ele sai fugido do seu irmão, ele havia enganado o seu irmão, por 2 vezes ele fez algo que a gente já viu que não deve ser feito, ou seja, vender alimento para um irmão e depois se passar pelo irmão para conseguir uma bênção do seu pai. E aí
ameaçado de morte pelo seu irmão, ele foge, né? Sua mãe o orienta a fugir, seu pai o orienta a sair daquela terra e ir para a terra de Harã, a mesma terra que Abraão saiu, né? Abraão saiu de Harã e foi para Canaã, e foi para Beersheba, e aqui nós vemos que Jacob faz o caminho inverso, ele sai de Beersheba fugido para Harã. Então nós precisamos sempre ter esses paralelos, ao observar esse movimento. E ele sai sem nada, deve ter levado algum alimento para o caminho, né, para aquele trajeto que ele ia fazer da sua terra até a terra de Harã, um trajeto que, andando pelo deserto, levaria aí uma média aí de 20 dias, um pouco mais, um pouco menos, mas vamos arredondar aí para 20 dias, ou seja, ele não levou alimento para comer todos os dias, deve ter levado algum dinheiro para comprar, mas não tinha riqueza nenhuma, né? Era para o seu sustento, ou seja, ele saiu, né, como a gente entra no mundo sem nada, e a partir daí é que a gente se desenvolve para conquistar tudo que a gente precisa nessa vida. Então ele sai sem nada, e ele sai com medo e angustiado, com medo do que iria encontrar pela frente, né? Será que seu tio vai aceitá-lo? Será que ele vai ter sucesso? Será que ele vai conseguir ficar lá? Quanto tempo ele vai ficar lá? E angustiado por ter deixado a sua casa, seus pais, né, seu irmão, seus amigos e tudo que ele vivia naquela terra. Então ele sai de Beersheba e vai para Harã. E aí toda a história começa, a história do povo de Israel começa aqui, porque ele virá a ser Israel na próxima porção, né? Então nós vamos acompanhar aqui a sua trajetória. E quando você faz esse estudo, é interessante você perceber, né, os detalhes. Por exemplo, esse detalhe dele estar saindo de um lugar que seu avô chegou, está indo para o lugar para onde seu avô saiu. Agora nós temos mais uma informação, ele sonha com uma escada, onde ele se deita numa pedra, cansado, dorme, sonha com uma escada que vai do solo até os céus e mensageiros do Eterno subindo e descendo. Lá no final da porção, né, mais no final da porção, nós vamos ver que ele sonha novamente com um outro tema, um tema completamente contrário. Aqui ele sonha com uma escada, uma elevação, né, algo que vai levá-lo para o Eterno. Lá no final ele vai sonhar, né, com uma maneira de enriquecer, de aumentar o seu rebanho. Então você precisa fazer essas analogias, né? Você precisa fazer esse estudo. Claro que cada vez que você repassa, você vai pegando mais detalhes. E a ideia justamente é essa, né? A leitura anual, todos os anos a gente repete a leitura dos 5 livros justamente para a gente pegar esses detalhes, para a gente fazer essas conexões que numa única leitura a gente não consegue perceber tantos detalhes. Por isso que fazer esses resumos às vezes ajuda, né? Porque você não vai ler a porção toda, você lê um resumo e monta a história na sua cabeça e vai puxando, né? Vai puxando as informações que já estão lá, mas logicamente você precisa confirmar na leitura, você precisa reler, você precisa meditar naquilo que você está lendo, ou seja, ruminar aquilo que você está lendo. É uma porção que nós veremos em breve, nós estudaremos em breve essa porção no dia 7 de dezembro agora, né? Daqui 2 meses nós estaremos estudando essa porção com muito detalhe, com muita profundidade, com mais né, detalhamento de toda ela, nós veremos no próximo estudo, né? Então, nós vemos aí que ele sonha com essa escada, né, e percebe naquele momento que Adonai, né, o seu Elohim, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac está ali a seu lado e ele não sabia. E isso acontece com todo mundo, né? O Eterno está ao nosso lado e muitas vezes a gente não sabe, a gente não percebe, a gente acredita que o mundo é essa loucura de compra, vende, negocia, paga a conta, recebe, paga a conta, fica doente, fica saudável, enfim, tem filhos, nasce, cresce, morre, a gente não percebe, no meio dessa coisa toda, a gente não percebe que o Eterno está ao nosso lado, nos guiando
E a gente não sabia, a gente não percebeu isso. E nesse momento, Yaakov faz um voto ao Eterno, né? E faz um compromisso com o Eterno. Ele se compromete com o Eterno da seguinte maneira: ele diz ao Eterno, se você ficar ao meu lado, me guardar, né? Me guardar nessa caminhada, me proteger, me manter, né? Me manter livre de qualquer infortúnio nessa caminhada, me alimentar, me vestir, serás para mim por Elohim, farei um altar e darei 1/10 de tudo que eu receber nessa vida. Então, tudo que estiver para mim nessa vida, eu darei 1/10 para quem? Para o Eterno? Não, para aqueles que estão à sua volta. Então, ele vai tratar as pessoas como um semelhante, né, como um igual. E então, dessa maneira, a gente já tem aqui esse compromisso que a gente deveria, todos os dias, lembrar, né, reconhecer essa bênção que a gente tem. O Eterno está do nosso lado, o Eterno nos dá o alimento, o Eterno nos dá a roupa, o vestuário, e Ele nos protege, e Ele nos permite caminhar em Techuvá. Então, o que é o alimento? O alimento é a sua palavra, não só o alimento físico, mas a sua palavra, os seus ensinamentos, como devemos nos portar nesse mundo para ter Shalom. O nosso vestuário são os nossos costumes, os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente é reconhecido, né, por aquilo, pela nossa bondade, pela nossa raiva, pelo nosso estado de humor, enfim, tudo que a gente apresenta para o mundo são os nossos costumes, as nossas roupas, e nos levar de volta em Techuvá, nos levar de volta para a nossa casa. Então, é dessa maneira que a gente, todos os dias, em todos os momentos, a gente deve sempre, né, agradecer ao Eterno, mas agradecer de uma maneira ativa, né, mostrando frutos de reconhecimento dessa bênção que nós recebemos todos os dias. E aí, né, caminhando, ele chega a um poço. O destino dele era a casa de Lavã, seu tio, irmão da sua mãe. Obviamente que ele já ouvia falar muito do seu tio, ele já ouvia sua mãe falar muito do irmão que ela tinha, de como ele era, a personalidade dele. Ele sabia que era uma pessoa difícil, uma pessoa ladina, uma pessoa esperta, né? E a gente tem que sempre lembrar quando faz esse estudo, né? Porque muitas vezes a gente tem informações aí do jovem, o jovem saiu da sua casa, o jovem que foi ameaçado pelo seu outro irmão, mas se você lembrar bem, ele não é tão jovem assim, né? O seu irmão casou com 2 mulheres de Het, 2 retitas, né? Ele se casou aos 40 anos. A bênção de Yitzhak sobre ele veio quando ele já tinha lá mais quase 70 anos de idade. Então, naquela época, né, o tempo passava mais lentamente, as pessoas não tinham a pressa que a gente tem hoje, né, que a cada dia a gente precisa, 24 horas não são suficientes para toda a nossa vida, nós andamos num passo muito acelerado, e naquela época tudo andava mais fácil. Ele já está aqui com quase 70 anos quando ele vai para a terra de Harã. É só você olhar o texto, fazer as contas, que você vai perceber que ele não era tão jovem assim, né? Vivia com seu pai já tinha bastante idade, seu pai já tinha mais de 130 anos de idade, né? Então já era bastante tempo, por isso que o pai o abençoou, já achava que seus dias estavam contados, mas o pai ainda vive aí mais uns 50 anos pela frente ainda, né? Então vai viver muito tempo se você olhar cuidadosamente a genealogia, as datas, né, como tudo se apresenta na Escritura. Então, ele sai dali e vai até um poço, né, e aí nesse poço ele encontra lá os pastores, e aí ele, né, ele conhece Lavã, ele sabe que as pessoas conhecem Lavã, que Lavã é uma pessoa conhecida na sua terra, e aí ele conhece a filha de Lavã, Rachel, que vem ali tomar, né, dar água para os seus animais, estava pastando o seu rebanho, vai lá levar os seus animais, e aí ele se apaixona pela moça, uma moça muito bonita de rosto,
ele se apaixonou igual sua mãe, né? A família toda era muito bonita, desde Rachel, desde Sara, né? De Milca, elas eram muito bonitas e essa beleza se passa até nós vamos ver mais à frente. Yosef também, né? Também desperta lá os desejos da mulher de Potifar, porque era muito bonito. Então era uma família muito bonita, era um povo muito bonito. Ele conhece a moça, se apaixona, né, perdidamente pela moça e né, e vai com ela para a casa de Lavã, e lá ele conta a sua história para Lavã. E aí que a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes a gente sai falando tudo que a gente quer, né, tudo que a gente não deveria estar falando. Por quê? Porque ele chegou em Lavã. Lavã era um sujeito muito ladino, muito esperto, muito visava lucro, visava sempre estar ganhando sobre todos os demais, e essas pessoas são muito espertas. Muitas vezes falam alguma coisa para querer que você dê uma informação, e ela, com essa informação, ela elabora um plano maquiavélico aí para prejudicar essa pessoa. Então nós vimos aí que Lavã vai enganá-lo mais à frente, né? Mas por quê? Porque ele abriu a guarda, ele falou. Muitas vezes a gente, na frente de alguém importante, de alguém que é poderoso, de alguém que a gente se sente diminuído frente a ele, a gente quer mostrar vantagem, a gente quer falar alguma coisa, né? Alguma coisa para impressionar. Mas nós não devemos impressionar pela palavra, nós devemos impressionar pelas nossas ações que chegam antes de nós, né? As pessoas reconhecem você pela sua ação, como você é no trabalho, como você é na sua casa, quais são os seus costumes, né? É isso que a gente precisa mostrar sempre. Deixe que as suas ações falem por você, né? Você não precisa dizer que é isso, que é aquilo outro. Deixe que as suas ações sejam reconhecidas e as pessoas falam: você que é o fulano, ouvi falar muito bem de você. É como disse Yeshua, quando você chegar numa festa, não vá sentar lá na frente, não, fica sentado lá atrás, porque se você sentar lá na frente, alguém pode chegar, né, o dono da festa pode chegar e mandar você sair para outro mais importante chegar e sentar ali. Então você senta lá atrás, né, e o dono da festa, quando te ver, vai te chamar para sentar lá na frente e todos vão perceber que você foi agraciado. Então é isso que nós devemos fazer, não falar muito, como fez Ravá com a Nahash, né, que perguntou e ela disse mais do que devia, e aí cometeu um erro que perdura até os dias de hoje. E aqui nós vemos que Yaakov vai contar coisas que depois se tornarão contra eles. Então é importante a gente prestar atenção nesses ensinamentos que vêm embutidos dentro da Torá, erros que são cometidos, né, que a gente deve evitar cometer. Então, todo o livro de Bereshit, ele nos traz os erros que a gente comete, que todos cometemos, que o ser humano comete, e que a gente deve aprender para evitar no nosso dia a dia. E aí, como ele está apaixonado por Rachel, ele se compromete a trabalhar 7 anos por Rachel, ou seja, vão estar lá convivendo 7 anos na mesma casa, conversando, trocando ideia, mas não era um namoro, não era uma relação como é nos dias de hoje, né? Que o casal se conhece e já no dia seguinte já estão aí, né, tendo relações, estão vivendo junto, morando junto. Não, ali havia um tempo. O tempo passava mais lentamente, o tempo era mais, digamos assim, mais gostoso, mais curtido, mais sentido, né? E aí ele trabalha 7 anos e o que o seu tio faz com ele? Como ele enganou o seu pai já não enxergava direito, já não estava, né, bem da vista, ele engana seu pai. E aqui, ele da mesma forma, ele é enganado, ele estava embriagado, né, o efeito do álcool, o efeito de algo que nos tira da nossa condição de vigília, da condição normal, ele entorpecido pelo álcool, o Lavã coloca lá a filha mais velha para deitar com ele, para dormir com ele, né? E a moça também, né, favoreceu a isso, queria isso, porque também certamente gostava dele, né? Já havia sentido a simpatia, e como ela era mais velha, não era casada ainda, não tinha ninguém que gostasse dela, ela aproveita essa artimanha do pai e passa a ter um marido, né? E aí, né,
E isso na época era indissolúvel. Casou, não tem separação, não tinha negociação para haver uma separação. E aí ele é enganado, por quê? Porque ele falou demais, porque ele diz que enganou seu pai, então ele também vai ser enganado aqui, né? Ele vai ser enganado aqui e se deita com Leia, e Laban propõe a ele então trabalhar mais 7 dias, que é o período de, digamos assim, de lua de mel que ele teria com Leia. Depois de 7 dias ele se casa também com Rachel, né? E aqui nós temos um detalhe que a Escritura ensina, né? Ele ama Rachel mais do que Leia. E aí, o que isso vai trazer, né? Que vai trazer essa preferência, que vai trazer esse amor demasiado por um, apesar de estar casado com o outro. Vai fazer com que ele rejeite os filhos da outra, né? É isso que a gente vê nessa porção, nos filhos que vão nascer, ele rejeita todos eles, ele rejeita todos os filhos, e o filho que ele vai mais amar é justamente, né, o filho que ele terá com Rachel. Ele viveu dessa maneira com seu pai. Seu pai amava mais o seu irmão do que ele. E aqui ele comete o mesmo erro, né? Nós vemos esse erro desde Abraão. Abraão teve um filho com uma mulher, mas vai amar o filho que ele teve com a mulher que ele amava, com Sara. E Isaac tem 2 filhos, mas ama mais o segundo. Eram da mesma mulher, mas ama mais o primeiro, desculpe, né? E aqui nós vemos que Jacob vai fazer a mesma coisa. Então esse é um erro que depois no livro de Vaikra nós veremos que o Eterno diz para que, né, quando você, no livro de Devarim, nós vemos Moshe repetindo isso, quando o homem na porção Kitetsé, né, porção Kitetsé, que é quando saíres, e aqui é e saiu, né, o mesmo verbo, tsé, né, o verbo sair, né, nós temos lá na porção Kitetsé que um homem, quando tiver uma mulher que ele não gosta, ele tiver um filho, esse filho, né, merece todo o seu amor, toda sua admiração, todo o seu respeito, todo o seu cuidado, todo o seu carinho, né? Não só o filho da mulher que ele ama, mas isso está lá no livro no último livro nós vamos estudar isso. Já vimos recentemente também no estudo do livro de Devarim, o livro de Deuteronômio. Então você vê que todas as porções têm conexões, têm ligações, então você precisa aprender muito bem um livro para depois no outro entender um pouco mais e estudar bastante esse segundo livro, porque no terceiro livro você vai ter implicações, e estudar bem o terceiro, porque o quarto, o quinto e de novo o primeiro você vai ter essas implicações, né? Aqui nós vemos um resultado que vai ser citado lá no último livro, repetindo aqui no primeiro, ou seja, inicia aqui, termina lá, ou inicia lá e termina aqui. Não tem início e fim. Por quê? Porque é tudo um ciclo. A história narrada na Escritura é a história para o ser humano aprender a viver, né? Então, não tem começo, meio e fim. Não tem uma coisa tem que acontecer antes da outra. A gente tem que olhar todos os 5 livros juntos, toda a história junto, toda a história no mesmo momento, hoje, né? Então é esse o significado do hoje que a Torá tanto traz, né? Você tem que saber a Escritura todas hoje, porque é hoje que você não vai amar mais o seu filho hoje. Lá no final você vai ver que isso foi errado. Você tem que desenvolver isso em você desde o momento que o filho nasce. E nós vamos ver que ele tem 4 filhos com ele. Ele tem os 4 primeiros filhos. Reuven, vejam, um filho. Shimon, agora meu marido vai me escutar. Levi, o filho, agora meu marido me dará o coração, seu coração será meu. Depois em Yehudá eu vou me dedicar ao Eterno. Depois ele tem 2 filhos com Bilha, a serva de Rachel, né? Então há mais uma mulher. A partir do momento que ele se deita com ela, ela passa a ser sua mulher, ele tem obrigações com ela. E ele tem 2 filhos com ela, Dan, né?
Dan, o juiz, né? Então o Eterno fez julgamento sobre mim e me deu um filho. E Naftali, eu conquistei a vitória, né, nessa disputa com a minha irmã. As duas irmãs estão disputando. Então nós veremos mais à frente também que o Eterno diz que você não deve, né, não deve se casar com duas irmãs. Por quê? Porque vai gerar um conflito entre elas. Vem daqui o motivo, né? O motivo já está aqui. Então você, primeiro no livro de Bereshit, são te apresentadas todas as transgressões para que depois você veja que isso deve ser evitado. Então ele tem 2 filhos com Bilha e também tem 2 filhos com Zilpa, Gad, afortunado. Então ele tem um filho com Zilpa, que é a serva de Leia. Então mais uma mulher que ele tem, mais uma responsabilidade que ele tem sobre uma família, sobre uma mulher, e Leia se acha afortunada, por isso que tem seu filho Gad e Asher, né? Então ela vai se tornar feliz, ela vai se tornar completa. Depois ela volta, né? Ela volta a ter filhos novamente, para ter um filho Issachar, a recompensa por toda a sua dedicação, e Zevulun, meu marido conviverá comigo agora que eu lhe dei mais um filho. E tem uma filha, né? Uma filha chamada Diná, né? Diná. E nós temos aí que finalmente ele tem um filho com a mulher amada Rachel, ele tem o filho Yosef, e Rachel pede que se acrescente mais filhos, e ela vai ter mais um filho, mas na próxima porção nós veremos esse novo filho que aparece, Biniamim, né? Então finalizando aí com 12 filhos e uma filha. Então Jacob, que saiu da sua casa sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, agora ele tem 4 esposas e 12 filhos homem e uma filha mulher, ou seja, tem bastante, a sua família cresceu muito, mas ele não tem nada dele ainda, né? Tudo que ele tem é do seu sogro, é de Lavã. Por quê? Porque ele trabalhava ali, né? Ele trabalhava ali de graça para Lavã, né? Lavã pagava o salário, dava alimento, mas era sempre, negociava esse salário, reduzia o salário e fazia de tudo para prejudicar a ele, né? Então ele não estava preocupado com isso, ele estava mais querendo o amor de Rachel, querer convivendo com esse amor com Rachel, e desprezava esses outros filhos de uma certa maneira. Ele gostava mais desse menino que nasce já no final da história. E aí, quando ele percebe que não dá mais para viver dessa maneira, ele resolve voltar a Beersheba. Lavã negocia para que ele não vá, para que ele não volte, para que ele não saia daquela terra. Por quê? Porque Lavã vê que o Eterno está com ele e tudo que ele faz, né, os animais cresceram muitos, toda a riqueza de Lavã aumentou muito em função do trabalho de Jacob ao seu lado. E ele não podia perder essa mina de ouro. E tenta negociar com ele, e o que acontece? Yaakov enriquece aí com a reprodução dos animais, né? Então isso faz com que ele agora comece a ter lucros financeiros em função de todo o seu trabalho. E nesse momento ele vê a face de Lavã diferente, né? Lavã, com quem ele já estava aí quase 20 anos junto com Lavã, agora ele percebe a face de Lavã diferente. Mas será que foi a face de Lavã que mudou? Será que foi agora que Lavã percebe que ele quer ir embora, Lavã trata ele diferente? Ou ele percebeu que nesse momento ele está mais voltado a enriquecer, a ser igual a Lavã, do que seguir os ensinamentos que ele aprendeu com seu pai Avraham, lá, quando ele vivia nas tendas até os 15 anos? Será que foi o sonho que ele teve no início da sua caminhada, que ele sonhou com o Eterno e fez um juramento ao Eterno de caminhar, né, de ter o Eterno por seu Elohim e de caminhar com o Eterno e de voltar para sua casa? Será que agora ele não está mais interessado nos bens, e aí ele está vendo Lavã como um igual, ele está se enxergando em Lavã, ele está percebendo que ele está se tornando uma pessoa igual a Lavã, ou seja, dando mais
valor às riquezas, aos bens, né? Ao domínio sobre tudo, a conhecer bastante coisa, a mandar um monte de gente, a ter dinheiro. Como nós vimos, ele era um cara pacato, ele era um cara tranquilo, era um cara que vivia em tendas, e agora ele é um homem do campo, né? Igual seu irmão se tornou, igual Lavan era. Então ele percebe isso e Adonai então intercede e fala para ele voltar para sua terra, né? E agora ele sonha com um mensageiro, que vai lhe dizer, né, sobre como ele conseguia a vitória sobre Lavan, né, conseguir os animais, que cresçam os seus animais, para ele voltar com essa riqueza para outra terra. Então nós vimos aqui dois sonhos, né, um sonho em que ele vê a escada numa elevação, e agora um sonho em que ele vai ver a riqueza aumentando. Então ele está percebendo que ele pode ter essas duas coisas, mas o valor que ele vai dar à riqueza material, aos bens que ele vai conseguir, não deve suplantar esse valor aqui, né? Esse valor que é o valor de se dedicar ao Eterno. Ele não pode usar isso aqui como uma mudança no seu caráter, na sua personalidade. Então, ele enriquece aqui e conversa com as suas mulheres, e elas concordam, né? Concordam em deixar o pai e seguir com ele, né? E Jacó então parte, Lavan se revolta, né? Lavan se revolta contra ele, contra a sua decisão, contra o aumento da sua riqueza, porque esses animais, que seriam animais diferentes, seriam dele, os animais de Lavan, os animais que ele produzisse para Lavan, que ele conseguisse fazer com que o rebanho de Lavan crescesse, seriam de Lavan, mas ele cresce muito, ele fica muito rico com esses animais, né? E nós precisamos, sempre que estudar essas passagens da Escritura, nós devemos recorrer a muitos recursos que a gente tem hoje, né? Hoje, felizmente, a gente tem facilidade de acessar mapas, acessar datas, acessar a genealogia. Muitos estudiosos já produziram muita coisa e você consegue ter isso à sua mão hoje graças à internet. Então, graças a tudo que você encontra aí, você procura, você pesquisa e você aprofunda, né, esse entendimento. Então, um dos recursos que a gente gosta de usar, né, para a gente imaginar como é que era isso, né, para a gente ter uma dimensão, porque uma coisa diz assim, o jovem saiu de Beersheba e foi para Harã. Nós já vimos aqui pela genealogia que não era tão jovem assim. Onde é que fica Harã? Você vê aqui que ficam 184 horas de caminhada, né? Então, se ele caminhar aí 12 horas por dia, ele vai andar 15 dias. Se ele caminhar 8 horas por dia, então, né, então ele vai levar mais de 20 dias caminhando. Então você vê que é bastante tempo, é uma caminhada muito longa para quem vai sozinho, né? Hoje a gente tem rodovias aqui, mas naquela época era chão, né? Não tinha caminho. Então você verifica aí, né? Você pode verificar na internet, você pode verificar as descrições desses lugares, né? Conhecer um pouco de Beersheba, se você não conhece, então conhecer um pouquinho de Beersheba, né? Você conhecer um pouquinho de Harã, como é que é essa terra, o que tem nessa terra hoje, né? E você consegue na internet, você consegue também nos recursos disponíveis aqui no canal, esses programas da VAR que nós disponibilizamos no canal para você estudar toda a Escritura, estudar também os mapas, né? as genealogias, as hierarquias das pessoas, quem é pai de quem é filho de quem, né? Então você tem todo esse material de estudo. E Elohim também aparece a Lavan e orienta ele para não fazer nenhum mal a Yaakov, né? E Lavan diz 4 vezes que Yaakov o roubou, quando na verdade Yaakov não o roubou, ele que enganou, né? Ele que enganou o tempo todo a Yaakov. Rachel
esconde os ídolos do pai. O pai era idólatra, então ela tentando de alguma maneira atingir o pai, ela esconde esses ídolos. Né? Yaakov conversa com Lavan e diz claramente como ele foi tratado durante esses 20 anos em que ele trabalhou, que o seu salário foi alterado várias vezes, né? Seu salário foi alterado, que ele foi prejudicado. Por quê? Porque os filhos de Lavan estavam com inveja dele, estavam se levantando contra ele, né? Os seus tios estavam se levantando contra ele. Por quê? É o que acontece normalmente, né? Uma pessoa da família vai trabalhar com algum parente e faz tudo para esse parente enriquecer e no final, né, é muito mal agradecido, ou seja, todos acham que ele se aproveitou, ele ficou rico em cima da riqueza do outro e não percebem que ele trabalhou para que aquela riqueza aumentasse, trabalhou para que aquela família crescesse, né? Então, nós não podemos nunca esquecer de agradecer ao Eterno, ou seja, de reconhecer todo o bem que recebemos, né, que vem dele. Então, nada de ingratidão deve passar pelo nosso coração, pela nossa mente. Nós devemos nos afastar desse pensamento que os filhos de Lavan estavam tendo contra ele. Né? E aí, finalmente, eles fazem um pacto. Né? O pacto levanta uma pilha de pedra e essa pedra seria um testemunho desse pacto, ou seja, Yaakov não vai voltar mais para lá e Lavan também não vai seguir atrás de Yaakov. Né? É a famosa Gal-Ed, né? A montanha, um monte de pedra, um monte de testemunho, que em aramaico, né? que Harã é a base da língua deles é o aramaico, né? Então Lavan era um arameu, um aramita, um arameu, né? Ele falava aramaico, então ele chama essa pilha de Igar, Sarduta. Então essa palavra nós vamos ver algumas vezes no estudo da Escritura. E Yaakov encontra os mensageiros do Eterno, né, e dá o nome ao lugar de Mahanaim. Então agora nós vemos que ele finalmente vai voltar, né? Ele vai voltar para a terra da sua família, ele vai voltar para a terra dos seus pais. Né? Será que seus pais ainda estão vivos? Há uma ansiedade aí nesse momento em Yaakov. Né? Yaakov é movimentado, como todos nós, por dois sentimentos: o temor e a angústia. Então a Torá diz que ele se sentiu temeroso e angustiado. Por quê? Temeroso de que vai encontrar seu irmão no meio do caminho, como é que seu irmão vai estar, será que seu irmão já esqueceu aquele problema de 20 anos atrás ou não? Né? Isso era o medo que ele tinha. E a angústia, né? Como é que vai ser a minha família? Será que eu vou sobreviver? Minha família vai sobreviver? Será que no combate com meu irmão eu vou matá-lo? Eu vou produzir um mal a ele? Então né? São dois sentimentos que movimentam os seres humanos, que estão dentro do ser humano, que nós precisamos trabalhar para tirar de dentro de nós. Primeiro, o temor do que é a vida, o temor do que é o mundo à nossa volta, o temor da morte, o temor do dia a dia, o temor do que vai acontecer e a angústia do que aconteceu, do que nós deixamos para trás, da nossa família, dos nossos antepassados. Então, a gente precisa trabalhar isso e viver o hoje. Né? Isso que é o importante, confiar que o Eterno está ao nosso lado, saber disso, né? Como Yaakov fez lá no início da sua saída. Né? O Eterno está ao meu lado e eu não sabia. Então a gente não pode esquecer isso em nenhum momento. Quando a gente esquece, a gente teme o futuro ou a gente fica angustiado pelo nosso mundinho, né? Pelo nosso dia a dia, pela nossa família, pelo nosso bem-estar. Quando a gente esquece o Eterno, a gente esquece que a gente tem um pacto com Ele, que Ele vai estar do nosso lado, nos guardando na nossa caminhada, nos dando alimento, nos dando nosso vestuário, nos conduzindo pelo caminho. Agora ele vai retornar, vai eslar
e enviou. E vai enviar o quê? Vai enviar mensageiros para falar, né, para saber como Esav está, saber quais são as intenções de Esav. As intenções de Esav. Será que ele ainda guarda, né, guarda rancor daquela época, daquele passado, daquela história que aconteceu entre eles, daquele momento em que eles eram mais jovens e que tudo aconteceu entre eles, né, do engano que ele cometeu, fez seu pai cometer com o seu irmão? Então, ele está muito preocupado, muito temeroso com tudo isso. Então, ele arquiteta uma forma, né, uma forma de fazer esse contato, ele planeja esse contato e ele orienta, então, os seus mensageiros a irem conversar com Esav, o que eles vão ter que dizer, como eles vão ter que se apresentar, né, se colocar numa forma humilde frente a Esav, tudo isso de uma maneira a fazer com que Esav desfaça da sua vontade antiga, né, de 20 anos atrás, de querer matar o irmão. E esses mensageiros vão falar com Esav e retornam com a mensagem de que Esav vem com 400 homens. Então, aqui o temor dele aumenta, o temor dele fica maior. Por quê? Porque vai ter um embate. Então, o que ele faz? Ele planeja uma estratégia. Né? Ele planeja uma estratégia para se encontrar com o que a gente precisa fazer sempre quando está na iminência de ter um confronto, ou se preparar para uma discussão, ou se preparar para um embate qualquer. A gente tem que conhecer o nosso inimigo, a gente tem que conhecer quais são as suas intenções, a gente tem que conhecer quais são as suas possibilidades, né? E a gente deve se preparar, então, com todas essas informações. O que ele faz? Ele conversa com o Elohim, ele abre o seu coração ao Eterno, pergunta tudo o que ele precisa, pergunta ao Eterno, né, o que ele deve fazer, ele volta a confiar no Eterno. E aí o que ele faz? Né? Nesse momento que a gente tem um embate, a gente precisa fazer isso, a gente precisa lembrar que o Eterno está do nosso lado, trazer ele para o nosso lado. E aí o que ele faz? Ele envia presentes a Esav, de uma maneira a conquistar o irmão. Então, no embate, a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Não é só conversar com o Eterno e resolveu. A gente precisa demonstrar pelas nossas ações que a gente quer exatamente, né, que tudo se resolva da melhor maneira. Então, ele envia presentes, né, e, de uma certa maneira, ele envia um grupo com alguns presentes, presentes ali no caso eram animais, né, animais do seu rebanho. Ele envia alguns, depois ele envia outros, depois ele envia os outros, com um espaçamento entre eles, para que o irmão percebesse que ele estava querendo a paz, que ele estava querendo confronto, nada disso. E no final, o que acontece? Ele fica só, e luta com um homem. Né? Esse homem é o mensageiro do Eterno, e ele vence essa luta. Né? E ele quer saber quem é esse homem que está ali lutando com ele, porque não era nenhum servo dele, que não era nenhuma pessoa do contato dele, que não era nenhum enviado de Esav, não era nenhum espião, era uma pessoa com quem ele luta, e o homem dá a ele um novo nome, passa a se chamar Israel. Então ele agora não deixou de ter um nome para ter outro, como o Avram passou a Avraham. Ele simplesmente é dois. Um que luta no calcanhar, é um que pega a oportunidade à sua mão, a oportunidade que está à sua frente. Yaakov, a mão que agarra o calcanhar. E outro é Israel, o homem que tem o Eterno acima da sua cabeça. Então ele está ligando, né, como aquele primeiro sonho da escada no chão, chegando até os céus, até o Eterno. Então, é esse movimento de ir do material ao Eterno, de ir da terra aos céus. Então,
nesse momento ele passa a ter esse nome. Ele é aquele homem que está no chão, Yaakov, mas também está nos céus com o Eterno, como Israel. Então esse é o significado desses dois nomes que ele passa a ter. Né? E ele organiza um encontro com Esav, né? Como ele vai aproximar a sua família de Esav. Porque ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, ele deixou toda a herança que ele tinha como primogênito, que ele tinha se estabelecido lá como primogênito. Esav negociou a primogenitura com ele. Mas no final, todos os bens de Isaac ficaram com Esav. Ele não tinha nada, e ele não precisava mais nada, porque ele estava bastante rico. Né? E aí ele coloca os seus filhos à frente, as suas servas primeiro, depois os seus filhos e a mulher que foi a mulher com quem ele casou enganado, Leia, né? Coloca logo depois, no final ele coloca Rachel e Yosef. Então ele coloca aí nessa precedência, ele coloca os seus filhos à frente de Esav, para que Esav percebesse quão grande ele era, e ele se ajoelha a Esav 7 vezes, chamando Esav de meu senhor. Ele chama Esav de meu senhor 8 vezes. Né? Então, dessa maneira, ele se coloca como servo de Esav. E os irmãos se encontram e se abraçam, ou seja, todo aquele medo de que haveria morte, né? Toda aquela angústia de que mataria o irmão, ou medo de que o irmão o matasse, isso acaba, isso desaparece. Por quê? Porque ele confiou primeiro no Eterno. Né? E Esav não quer receber nenhum presente, porque Esav também está bastante rico. Né? O que é de ti, né? Seja para ti o que é para ti, o que está para ti. Então, tudo que você recebeu é teu, o que eu recebi do Eterno é meu, e a gente não tem que ficar, né, um pegando o que é do outro. Então é isso que ele interessa. Mas ele diz para o irmão que gostaria que o irmão ficasse, e o irmão acaba aceitando. Né? E aí Esav quer seguir viagem junto, quer seguir junto, mas veja bem, Esav ainda era o seu inimigo, apesar de ter diminuído aquele ranço que ficou lá do passado, ele ainda não tem total confiança nele. Então ele não vai querer andar junto com Esav. E aí Yaakov resolve caminhar em outra direção. São amigos, mas não precisam estar convivendo juntos todos os dias. É isso que a gente precisa sempre entender. A gente deve amar o próximo, mas não quer dizer que a gente tem que viver com o próximo todos os momentos da vida. Ele tem lá o seu caminho, você tem o seu, você deve fazer por ele tudo que você gostaria que ele fizesse por você, mas você não precisa, né, estar convivendo. Por quê? Porque nesse convívio podem surgir, né, ranços lá do passado, mas você não deve provocar nenhum mal a ele, nenhum mal ele deve provocar você. Mas não há necessidade de estar no mesmo caminho. Então nós vemos essas mensagens sendo trazidas aqui na Escritura. E aí ele vai para Shechem, né? Shechem, né, que é a que é a terra de Siquém. E aí, né, por ele ter desobedecido ao Eterno, ido para esse lugar que ele deveria ter voltado lá para a terra dos seus pais, ele resolve ficar ali, comprar terras, erigir suas tendas ali. Acontece o ataque a Diná, o estupro de Diná por Shechem, né? Shechem, que era um jovem, um príncipe do lugar, um jovem do lugar, que depois se apaixona pela moça. E seu pai resolve então pedir que a moça se case com seu filho e que as famílias então se reúnam. Mas não era esse o interesse do Eterno. O interesse do Eterno é que ele voltasse lá para a sua terra. Né? Então ele não tinha que ter ficado aí, não tinha que ter aberto essa possibilidade. Mas o que acontece? Os filhos de Yaakov começam a introduzir vários empecilhos para que isso aconteça, né? Fazendo várias exigências, impede que essa união aconteça. E pedem que todos os homens locais se circuncidem, o que é feito, né? Todos os homens se submetem e se circuncidam, homens que são de um outro povo, de uma outra nação. E o que acontece aqui,
né, é uma reação assustadora dos dois filhos de Yaakov, Shimon e Levi, né, o segundo e o terceiro filho. O primeiro já tinha, né, já não participava de nada, Reuven, né? O segundo e o terceiro cometem aqui uma insanidade, ou seja, com a ideia de salvar, né, a honra da irmã, eles assassinam centenas de pessoas, roubam gado, matam mulheres, enfim, cometem uma atrocidade ali. Nós estudaremos lá, quando estudarmos a porção Vaishilá, né, e cometem essa atrocidade que era totalmente desnecessária, né, isso provocando um acirramento de ânimos dos outros povos contra o povo de seu pai, contra toda a sua família, né? Então, às vezes, uma insanidade de um membro da família provoca aí um problema para a família toda, né? E Elohim ordena a Yaakov ir para Betel, né? Aquele lugar em que ele dormiu a primeira noite lá e colocou a cabeça numa pedra e teve aquele sonho maravilhoso da escada com o Eterno. E aí nós vemos novamente o mapa, né? No livro, no programa Davá, nós temos todo esse caminho que ele faz desde a sua saída até a sua chegada na terra de Harã, trabalhando com seu tio Lavã, e o retorno que ele faz, né? O encontro com seu irmão, a sua estada em Xerém, e ele vai ainda, né? Muita coisa vai acontecer nesse caminho, né? Ele levanta um altar em Betel, como ele havia se comprometido lá atrás, né? Ele havia se comprometido que se o Eterno tivesse com ele, acompanhasse na caminhada, guardasse na caminhada, lhe desse alimento e roupas, ele retornasse à terra dos seus pais, ele levantaria um altar ali na terra de Betel, naquele lugar em que ele dormiu, né? E no meio do caminho morre Débora, né? Débora, que era a serva, né, que foi com Rívika, a serva que foi com Rívika quando ela foi conhecer Yitzhak, né? Então essa serva passou a cuidar, né? Mais à frente ela vai cuidar de Yaakov e todos os seus filhos e permanece com ele nessa volta. Ela morre no caminho, né? Adonai confirma a ele o seu nome, né, o seu nome Israel, e se apresenta como El Shaddai, o guardador das portas de Israel. Shaddai, esse é o nome Shaddai, o guardador das portas de Israel, aquele que alimenta Israel, aquele que está sempre presente guardando o povo de Israel. E Rachel estava grávida, dá à luz a Binyamin e morre. Binyamin, que ela queria chamar, né, Ben-Oni. Por quê? Porque durante o parto ela teve muito sofrimento, então muito pesar. E aí o pai, né, Yaakov, dá a ele o nome de Binyamin, filho da minha direita, o filho do sul, porque ele estava retornando para o sul, ele estava fazendo esse caminho de volta aqui para o sul, então é o caminho do sul, o segundo filho da mulher que ele ama, né, o segundo filho de Rachel, uma das 12 tribos de Israel. E aí o seu primogênito revoltado se deita com a mulher que ele então passou a ser a sua mulher, né? Reuven era filho de Lea, e quando Rachel morre, né, em vez de Yaakov se unir definitivamente a Lea, passando ela a ser a sua mulher preferida, ele passa a preferir a que era serva de Lea, ainda mantendo uma ligação com Lea, e Reuven se revolta com isso e se deita, né, com Bilha. Nós sabemos aí os detalhes desse acontecimento, mas aí lá na frente nós vamos ter um mandamento do Eterno que diz que não se deite com a mulher do seu pai, né? A mulher, você descobre assim a nudez do seu pai. Então nós vemos aqui de onde vem isso, por que isso acontece, né? Por que vem essa ordem, porque isso vai causar um problema muito sério para o próprio Reuven, né?
nós vamos ver mais à frente, né? Nós vamos ver depois, lá no final de Devarim, nós vamos ver as dificuldades que vão ter o Reuven, né? Tudo o que vai acontecer com o Reuven. E Yaakov, então, se encontra com seu pai, né? E nós vemos, então, a genealogia de Esav. E nós vemos também os oito clãs da tribo de Esav, dos descendentes de Esav. Esses 8 reis, né? Esses 8 reis têm uma ligação muito forte com os 8 momentos em que Yaakov, ao se retornar para o seu irmão Esav, né? Ele fala lá para os seus mensageiros, e ele se apresenta como servo de Esav por 8 vezes. E aí ele passa a ter o povo de Esav 8 reis, né, antes que venha o rei Shaul, lá, o primeiro rei de Israel. Então nós vemos esse resumo feito nessa porção de Vaishlah. Aqui estava Vayetse, que na hora de copiar eu copiei errado, mas já corrigi aqui para você não fazer confusão aí com o texto, né? Então esse texto aqui é da porção Vaishlah. Uma outra coisa que a gente pode fazer, que é muito útil no nosso estudo, é sempre que tiver uma genealogia, a gente traçar assim, um diagrama, né? Porque um diagrama facilita o nosso entendimento, quem é pai de quem é irmão de quem que é filho de quem, né? Isso facilita nosso entendimento. Então eu fiz aqui para Esav que é Edom, né? Ele nasceu vermelho, então é Edom. Ele teve 3 mulheres, e você vai ver no texto que às vezes os nomes dessas mulheres se confundem, né? Se confundem aí, Adai Basemat e Erudit com Oholivamá, né? E nós temos Basemat e Mahalat. Então você olhando o texto, olhando lá no livro de Crônicas, você vai perceber aí, né? Você vai perceber a semelhança, esses nomes, como é que eles aparecem. Muitas vezes não quer dizer que o nome aqui foi trocado, mas quer dizer que as pessoas podiam ter os 2 nomes. Então, um momento cita um, outro momento cita o outro. E nós vemos então os filhos de Esav, né? Esav teve 5 filhos aqui, um com uma mulher, 3 com a outra e um com a outra, e esses filhos tiveram então seus filhos, né? Ele se deita com a mulher de Seir, né? Seir, daquela região de Seir, se deita com a mulher de Seir e tem um filho chamado Lotã, né? Ele tem uma filha chamada Timená, né? Elifaz, que é um descendente de Esav, se deita com a mulher de Seir e tem uma filha chamada Timená. Um filho de Seir, Lotã, se casa com essa... Se casa não, tem com essa mulher aqui uma relação, né? Ela passa a ser concubina dele, e tem o filho Amaleque. Amaleque, que é o grande inimigo do povo de Israel, né? Então nós vemos aqui de onde vem Amaleque. Então esse cidadão aqui é filho da relação de um homem com a sua irmã, né? Apesar de serem pais diferentes, esse pai dela é Elifaz e o pai dele é Seir, nós vemos aqui que o Eterno também vai abominar essa relação entre 2 irmãos. Então você vê aqui que no livro de Bereshit, todas as transgressões que você pode imaginar, elas acontecem em algum momento, você vai ver aquela transgressão e depois o Eterno vai dizer que isso é uma abominação. E nós vemos aí, né, que são 12 os clãs de Edom, né, da mesma maneira que são 12 os clãs de Yaakov. Então, certamente, se Yaakov não tivesse sido abençoado como primogênito, ele teria 12 tribos também, né? Ele teria 12 descendentes, a história seria narrada de uma maneira diferente, mas não podemos dizer como é que seria. Por quê? Porque
já aconteceu, já foi dessa maneira que nós precisamos tirar, trazer esses ensinamentos para nós. E existe mais um clã aqui, que é esse clandestino. O clandestino é justamente o Amaleque, esse Amaleque que vai produzir muito mal à tribo de Jacó, a tribo de Israel. Então, no próximo estudo nós traremos mais 2 porções, se o Eterno assim permitir. Na próxima semana nós traremos mais 2 porções do livro de Bereshit. Shalom, shalom, convido você, para em breve nós teremos uma grande festa aqui, que é a festa de Yom Kippurim, dia 10 do mês de Tishrei. Dia 10 do mês de Tishrei nós teremos a festa de Yom Kippurim, que será após o pôr do sol do dia 11, o dia 11, que é a sexta-feira que vem, ou seja, já o início do Shabat, o Kabbalah Shabat. Então, na próxima semana, nós teremos Yom Kippurim, que vai coincidir com o Shabat. O Shabat semanal será o Shabat de Yom Kippurim. Então, aguardo você na próxima semana, na quinta-feira, se o Eterno assim permitir, traremos um novo estudo. E deixo vocês agora com uma canção do nosso querido Yosef Torres, já comemorando a outra festa que virá depois, que é a festa de Sukkot. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Rádio Sukkot semeia, feliz festa das cabanas. Durante 40 anos caminharam no deserto, habitando em cabanas, com a proteção do Eterno, o Eterno Criador, com sua potente mão, que sempre os guardou com a sua proteção. Então vamos celebrar esses dias especiais, 7 dias de Sukkot, é festa das cabanas. Então vamos recordar, celebrando neste dia, pelos méritos de Yeshua e Yeshua HaMashiach. Durante 40 anos caminharam no deserto, habitando em cabanas, com a proteção do Eterno, o Eterno Criador, com sua potente mão, que sempre os guardou com a sua proteção. Então vamos celebrar esses dias especiais, 7 dias de Sukkot, é festa das cabanas. Então vamos recordar, celebrando nesse dia, pelos méritos de Yeshua e Yeshua HaMashiach. Gratidão ao Eterno Criador por conduzir os nossos pais pelo deserto durante 40 anos. Roupa e calçado não se gastaram e nem faltou pão.